Queridos, graça e paz, é bom nós estarmos aqui, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nos concede nos reunirmos nesta manhã em sua casa para estudarmos a sua santa e bendita palavra. Lembrar os irmãos, nós estamos estudando a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. É uma carta muito interessante, porque ela trata de muitos problemas das igrejas locais, né? De uma igreja local que são os problemas que acontecem nas igrejas espalhadas em toda a face da terra, em todas as épocas. Então, é uma carta bastante instrutiva, né, para onde nós encontramos princípios que norteiam a vida da igreja do Senhor, né? Queremos dar as boas-vindas aos irmãos amados que se encontram aqui no santuário e aqueles que se encontram na plataforma Google Meet, em suas residências, e conforme foi anunciado na terça-feira passada no culto de oração, a transmissão desta manhã será online, apenas no Google Meet. Logo após a conclusão da escola, será colocada no Facebook e YouTube também, né, irmãos? Para quem quiser assistir a posteriori. Mas eu convido você que está em casa a ficar na plataforma que você está ao vivo, né? E a cores, como se diz por aí, tá certo? Nós vamos iniciar orando ao Senhor, depois eu pedi ao diácono Bruno que faça a leitura da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 9 até o 1 ao 27, conforme está aí no monitor da igreja. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos, queremos te agradecer pela semana que passou, por esta nova semana em nossas vidas, que o Senhor nos concede graciosamente, por este novo dia, dia do Senhor, dia de estarmos reunidos para a celebração. Queremos agradecer por este privilégio de estarmos aqui no santuário e também de entrar nos lares dos teus filhos que fazem parte desta igreja, através da plataforma Google Meet. E a posteriori, Senhor, estará disponível aí no Facebook e no YouTube para quem quiser abrir, assistir, ouvir a tua santa e bendita palavra. Ser servido a ministrar nossas almas nesta manhã, já que elas carecem de ti. Pedimos uma bênção para a nossa igreja, para esta obra que é tua, que esse ministério cresça, prospere de uma forma sadia, para a glória e louvor do Senhor. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Eu peço a você que está em casa, que abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Bruno fará na versão atualizada, né, Bruno? Revista e atualizada. E você terá o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Você que talvez nunca tenha aberto a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, você vai ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, que ele vai ler de forma cadenciada, e você vai ouvir a palavra. E a Bíblia diz, irmãos amados, que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir da palavra do Senhor. Portanto, ouçamos a leitura das Sagradas Escrituras. Graças a paz, irmãos. 1 Coríntios 9, capítulo 9 inteiro. Diz assim a palavra do Senhor: Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz?
Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não com desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Graças a Deus pela leitura da palavra do Senhor nesta manhã. Queridos, nós vamos agora iniciar o estudo da nossa lição, que é de número 15, e ela está focada no capítulo 9 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que foi lido pelo diácono Bruno para nós aqui nesta manhã, né? Bom, o título da lição é Renunciando a Direitos e Privilégios. Eu vou pedir que Bruno leia os objetivos, tanto o específico como os derivados, né, para a gente poder entender o escopo geral da lição que nós iremos trabalhar aqui nesta manhã. Objetivo específico: desafiar o aluno a abrir mão de direitos e de privilégios por amor ao Evangelho, para ganhar para Cristo, sem comprometer princípios morais e espirituais. Os que vivem para ganhar para Cristo, os que vivem noutra cultura e adotam costumes e hábitos diferentes. E derivados. Primeiro, compreender de fato o que são direitos e privilégios. Segundo, amar ao próximo independentemente de circunstâncias. E terceiro, buscar os que não são crentes em Cristo, abrindo mão de direitos e privilégios, sem negociar princípios morais e espirituais. Muito bem. Então, irmãos, o propósito desta lição é justamente nos desafiar. Apesar de nós termos direitos, né, e privilégios pelo fato de sermos crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, mas quando se trata de pregação do Evangelho, a gente deve entender que a gente deve abrir certas circunstâncias dos nossos direitos e privilégios sem perder
de vista os princípios éticos que o Evangelho determina, né? Então, aqui você não vai abrir demais, né, a ponto de transgredir a palavra para poder agradar as pessoas e assim comunicar o Evangelho. Não, você deve abrir até onde a ética cristã lhe permite, para que as pessoas não também venham ser seduzidas pelo Evangelho que não é o Evangelho da graça de Deus, né? Quando a pessoa, seria até uma hipocrisia você pregar, né, aquilo que você não vive, né? Então é bom a gente observar esse detalhe. Aqui tem os derivados, saber o que é direitos e privilégios, e amar o próximo, porque aí está a chave, né, dessa questão, e buscar as pessoas que não são crentes em Cristo, sem negociar os princípios morais e espirituais que a palavra de Deus determina. Vamos lá, introdução, Bruno. Antes de continuar tratando do problema de carne sacrificada aos ídolos, o apóstolo Paulo abre um parênteses para citar o seu próprio exemplo de abnegação, tendo em vista o bem comum. Demonstra que todo cristão deve estar disposto a abrir mão de direitos e de privilégios por amor ao Evangelho. Muito bem, lembre-se que nós estudamos no domingo, aliás, 2 domingos passados, né? Tratamos sobre a questão da liberdade que nós temos em Cristo, né? E agora, principalmente naquela questão que foi introduzida por Paulo, problemas localizados lá na igreja de Corinto em relação à comida sacrificada a ídolos, né? Que ele vai retomar o assunto no capítulo 10, né, e até o início do capítulo 11. É por isso que diz aqui, antes de continuar tratando do problema da carne sacrificada aos ídolos, aí esse texto aqui se refere à continuação do tratamento deste assunto que será no próximo capítulo, capítulo 10. Aí, neste parêntese, Paulo agora, ele dá um testemunho de si mesmo, o seu procedimento em relação à obra missionária, como ele tinha se comportado perante não só a igreja de Corinto, mas também em algumas outras igrejas neotestamentárias que ele fundou, que ele trabalhou, tá certo? Então, nós vamos agora olhar o desdobramento do assunto, né? Tenho direitos. Alguns da igreja de Corinto viviam questionando a autoridade apostólica de Paulo. Ele afirma, com base em 3 argumentos, que era um verdadeiro apóstolo de Cristo. Primeiro, sua autoridade não estava vinculada à autoridade humana. O seu ministério não estava subordinado a homem algum. Segundo, viu o Senhor Jesus. E terceiro, os crentes coríntios eram frutos do seu trabalho apostólico, o selo do meu apostolado. Ninguém mais do que os coríntios podiam provar a autenticidade da atividade do apóstolo. Mesmo assim, Paulo não reivindicou os direitos. Muito bem, então vamos observar um detalhe aqui muito interessante. Veja bem, né, irmãos? Na igreja de Corinto havia um segmento de irmãos que eles contestavam a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Olha o que Paulo aqui diz quando ele está introduzindo este assunto que Bruno leu, versículo 3, esta é minha defesa para com os que me condenam. Tá? Então, Paulo agora sabia, tinha consciência que ele fundara aquele trabalho com muita paixão, né, com muito amor, né, tinha chegado naquela cidade, tinha pregado o Evangelho, tinha conquistado vidas para Cristo, tinha organizado a igreja. No entanto, tem um grupo dentro da igreja que não considerava como apóstolo Jesus Cristo, né? Talvez porque eles tivessem já, assim, conhecimento daquilo que foi tratado quando foi constituído, ou melhor, foi indicado, ou a igreja aprovou, não é? Eles aprovaram os apóstolos, que Matias iria substituir Judas Iscariotes. Então, ali Pedro traça um perfil da pessoa que deveria ser escolhida. Que perfil é esse? Você tem acompanhado o Senhor Jesus Cristo desde o batismo de João até a sua ascensão. Estado com eles, né? Então, uma dessas pessoas estaria, digamos assim, credenciada para ocupar o apostolado, o colégio apostólico, né? Então, foi escolhido Judas por sorteio, ou melhor, Matias por sorteio, né? Porque Matias preenchia aquele pré-requisito. E Paulo não estava naquele grupo. Então,
Então, Paulo estava totalmente fora, né, daquele perfil que foi designado ou determinado para a escolha do substituto de Judas Iscariotes. Só que uma parte do perfil, que era justamente a mais importante, é ter visto o Senhor ressuscitado. Esse é o argumento que Paulo usa. Eu vi o Senhor. Né? Então, se você observar nas cartas de Paulo, né, ele sempre, quando começa, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, quando ele apresenta a sua credencial, ele está dizendo, olha, a minha autoridade não foi dada pela igreja, e sim pelo próprio Senhor. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo, segundo a sua santa e bendita vontade. Quando Jesus o alcança para a salvação, já lhe comissiona para ser ministro do Senhor, né, para a pregação do Evangelho. Então, é por isso que ele diz aqui, olha, minha autoridade, sua autoridade não está vinculada, como o autor da lição diz, né, a autoridade humana. Por quê? Porque ela era uma comissão dada pelo próprio Deus, né? Segundo, eu vi o Senhor. Então, essa frase aqui já fecha a questão, né? Eu vi o Senhor. Se o pré-requisito é ter visto, eu vi o Senhor também. Tanto na sua experiência lá de conversão, como também a posteriori. Ele teve algumas experiências, que ele viu o Senhor, que falou com ele, se revelou para ele, assim por diante. Então, Paulo tinha consciência de que ele preenchia o requisito para o apostolado. O essencial, que era justamente ter visto o Senhor ressuscitado. E também aqui ele diz o seguinte, olha, vocês aí são frutos do meu ministério, do meu trabalho. Então, vocês são o selo do meu apostolado. Então, ninguém mais do que os coríntios sabiam provar a autenticidade da atividade do apóstolo. Mesmo assim, Paulo não reivindica os seus direitos, que a gente vai falar daqui a pouco. Aí, interessante, irmãos, na igreja, infelizmente, a gente encontra certas coisas, né, que são desagradáveis. Ninguém pense que vai gozar um ministro do Evangelho, um pastor, da unanimidade, 100%, da aprovação dos irmãos, infelizmente, né? Sempre tem um grupo dentro da igreja que se opõe, que não concorda, que discorda e assim por diante. Não é novidade, porque na igreja de Corinto havia esse posicionamento. Se vocês observarem, olha o que eles diziam de Paulo, na segunda carta que ele escreveu, no capítulo 4, versículo 10, é o seguinte, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a aparência do corpo é fraca e a palavra desprezível. Imagina os irmãos dentro da igreja de Cristo, um segmento menor, pequeno, mas deveria ser muito influente esse segmento, né? Talvez tivesse composto de pessoas de classe social bem mais elevada, né? E esse pessoal tinha força dentro da igreja, e esse pessoal contestava o apostolado de Paulo. Talvez, penso eu, que essa seja uma das grandes razões que Paulo não quis receber sustento da igreja para o seu ministério. Por quê? Não, Paulo fez isso em todo o seu ministério? Não, porque lá no capítulo 4 da primeira carta que ele escreveu, da carta que ele escreveu aos Filipenses, é dito o seguinte, irmão, sobre essa questão, né? Sobre essa questão do versículo 15 a 18. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma vez e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádiva, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, estou, depois que recebi o de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, com cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, não era essa postura de Paulo, esse testemunho que não tenha sido pesado da igreja, mesmo tendo direito, né? Penso eu, que alguma reserva que ele tinha por causa daquele grupo que se opunha a ele dentro da igreja. Então, ele não quis, né, que o negócio se agravasse, por isso não reivindicou o direito que ele tinha de apóstolo ser mantido pela igreja quando exercia o seu ministério naquela cidade. E observe também um detalhe, que Paulo era um obreiro itinerante. Ele não era um pastor de uma igreja, ele não vivia em função de uma igreja, como eu vivo aqui, como
Estevão ali, Sérgio Paulo em Cruz das Armas, Estevão na Batista, e assim outros pastores, vive só dedicado àquele ministério. Paulo não era assim, Paulo era um obreiro itinerante. Ele fora chamado para abrir trabalho, abrir igreja, pregar o evangelho. À medida que o grupo crescia, ele organizava a igreja, elegia os seus presbíteros e seus diáconos, né? Estava construída a igreja, ele partia para outro ministério, para outro local, para pregar a palavra do Senhor. Mas no caso aqui, ele começa a argumentar que tinha direito, etc., mas nunca exigiu esses direitos que tinha, que ele vai explicar as razões mais na frente, porque ele não queria que o evangelho fosse, digamos assim, que houvesse algum empecilho à pregação do evangelho. Ele deixou isso bem claro. Inclusive, nós sabemos que ele tinha uma profissão, que ele era um exímio artífice, né? Uma pessoa que confeccionava tendas, era um profissional, digamos assim, trabalhava naquilo ali, é que ele ganhava o seu dinheiro para complementar o seu sustento, digamos assim, né? Eu penso que Paulo, quando entra no apostolado, já sabia fazer tendas e ganhava dinheiro com aquilo ali. Talvez fosse a profissão dele, né? Entendeu? E quando ele entra no ministério, então, as igrejas o ajudavam, algumas delas, e ele também, nas horas vagas, faziam as suas tendas para que fossem vendidas e ter alguma coisa para lhe manter. Como fosse assim, ao complementar ao que vinha para a manutenção do seu ministério. Vamos lá. Agora vamos desdobrar aí essa questão, né, Bruno, tem os direitos. Está baseada no capítulo 9, versículo 1 a 7, que foi lido para os irmãos. Vamos ler aqui agora a questão, o direito ao sustento. Está baseada aqui no versículo 3 e 4, que eu vou ler para vocês. Diz assim a palavra, né? Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Né? Vamos lá, continua a leitura, faça aí, meu filho. O primeiro deles era o direito de comer e beber. Era como se perguntasse, não temos o direito de ser sustentados pela igreja? Quando Paulo recusou o sustento financeiro da igreja de Corinto, não estava negando o direito que os ministros do evangelho têm de receber salário para a manutenção da vida material. Continue. Paulo procedeu daquela maneira porque entendeu que poderia ser um embaraço para as suas atividades missionárias naquela cidade. Em várias ocasiões em seu ministério, trabalhou na confecção de tendas para se sustentar, enquanto pregava o evangelho. Veja bem, irmãos, olha. O primeiro deles era o direito de comer e beber, é claro, essa é uma necessidade básica de todo ser humano. Ele estava envolvido no ministério, o ministério do Senhor, né, de pregação, entendeu? Exclusivamente para propagar o reino de Deus, o evangelho de Cristo, né? Então ele disse, olha, nós não temos o direito de comer e beber? É uma pergunta que ele faz à igreja, né? Agora, vamos adiante aqui, olha, quando Paulo recusou o sustento da igreja de Corinto, não estava negando o direito que os ministros do evangelho têm de receber salário para a manutenção da vida material. Era um caso específico dele. Ele não está negando que não, porque muita gente acha, não, esse pastor tem que trabalhar de graça, tem que viver, né? Não precisa receber dinheiro. Muita gente pensa, inclusive aqui nessa igreja aqui, né? Infelizmente. Mas não é, Paulo não está dizendo. Aí cita o exemplo de Paulo, não, Paulo fazia tenda para viver. Fazia tenda quando a igreja, por omissão, não sustentava o seu ministério. Como ele não tinha igreja, digamos assim, não for eleito para trabalhar numa igreja específica, aí ficava mais difícil para ele, que era um obreiro itinerante. Então a igreja mandava uma oferta, outra igreja mandava uma oferta, mantinha o seu ministério. Ele não tinha mas ele disse, não estou negando o direito que os ministros do evangelho têm de receber sustento da igreja que pastoreia. No meu caso, é diferente, em outras palavras, né? Aí continua aquele, olha, Paulo procedeu daquela maneira porque entendeu que poderia ser um embaraço para as atividades missionárias naquela cidade. Está falando nas outras não, era caso específico, tem um grupo ali que não gostava dele, infelizmente. Né? Talvez Paulo não fosse um orador excepcional, como era o caso de Apolo, que Apolo trabalhou em Corinto também. Né? Pedro provavelmente trabalhou também em Corinto.
porque ele diz que tinha grupo lá, né, que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, que a igreja estava dividida em grupos. Então, se fala um grupo que era de Cefas, ou Pedro passou algum tempo ministrando na igreja, ou as informações de Jerusalém, do seu ministério entre os judeus, tenha chegado até aquela cidade e tinha um grupozinho ali, e aquele ali é o cara. E nós estamos aqui, né, ligados mais a ele do que os outros obreiros que trabalharam na igreja. A igreja é dividida, que a gente já tratou aqui em outras lições passadas, né? Então, o caso da igreja, para não causar embaraço na pregação do evangelho, na expansão do evangelho, então ele abdica dos seus direitos em relação àquele trabalho. É isso? Aí trabalhava confeccionando tendas, né? E com Barnabé também, e eles trabalhavam para se manter, né? O direito à família, item 2, Bruno. Não consta que Paulo fosse casado, mas se o fosse, podia reivindicar o direito a ser acompanhado por sua família. Outros apóstolos eram seguidos por esposas, entre os quais os irmãos de Jesus, filhos de José e Maria, e Pedro. A igreja devia prover-lhes os devidos cuidados e sustento. Pois é, então ele diz aqui, não temos nós direito de levar conosco a esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, né? Quer dizer, os apóstolos eram casados, não é? Tinha esposa. O texto não fala de filhos, né? Mas acompanhado de uma mulher, uma esposa. Geralmente tinham filhos, né? No caso específico de Paulo, ou era viúvo ou celibatário. Inclusive a lição que eu escrevi para a revista da Escola Bíblica Dominical, questão do celibato, né? A bênção do celibato, o dom do celibato, ou do solteirismo, né? Tá numa lição tem uma lição aí que está chegando, que tem uma lição também que eu escrevi, da aliança, que já está pronta, deve ser entregue às igrejas breve, e a outra que está no prelo. Então, essa outra fala sobre a minha lição, sobre a questão do celibato. Muito bem. Então, ele faz aqui, não temos direito de levar conosco a mulher e irmã. Olha, como faz os outros apóstolos, Pedro, que a igreja, da maioria diz que ele era o Papa, e o celibato não é... Se o primeiro Papa não foi celibatário, né? Aí é questão da igreja, né? É problema da igreja. O fato é o seguinte, irmão, e os irmãos do Senhor, né? Os irmãos do Senhor, que quando Jesus começa o ministério, eles se opõem, eles criticam, mas depois eles são convertidos, tudo indica, após a morte e a ressurreição de Cristo, e eles agora são crentes no Senhor, inclusive o Tiago, um dos irmãos do Senhor, tornou-se o obreiro principal da igreja em Jerusalém. Era o líder daquela igreja. Muito bem. Então, a igreja devia prover-lhes os devidos cuidados e sustento. Então, chega um pastor, um apóstolo com a sua esposa, passa na nossa cidade, prega o evangelho e os irmãos não ajudam. Como é que ele iria pregar o evangelho e continuar o seu ministério? Então, olha, vocês fazem isso com eles. Vamos, continue. Você deve fazer isso com eles, porque eles têm direito. Como a gente vai ver aqui. Vamos lá. Terceiro, direito à recompensa pelo serviço prestado. Também era justo que os apóstolos não precisassem de um emprego secular para sustentar o ministério de pregação e ensino da palavra de Deus. Nesse sentido, contudo, Paulo não quis ser pesado às igrejas em que trabalhou. Se as pessoas que se dedicam a ocupações terrenas, o soldado, o lavrador e o pastor de ovelhas, têm direito ao sustento, quanto mais aqueles que se dedicam ao serviço do Senhor. Assim, ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Muito bem, então veja, irmãos, aqui, quando Paulo fala sobre o direito, né, a recompensa pelo serviço prestado, ele usa 3 categorias de pessoas que eram comuns na época, né? O lavrador, o soldado e o que mais aqui? E o pastor de ovelhas, né? É isso mesmo? Quem planta vinha, né? O agricultor, o pastor de ovelhas e o soldado. Então, todo esse pessoal que trabalha tem o seu sustento, o seu soldo. Trabalhou no final do mês, digamos, não sei como era
o pagamento será semanal ou mensal, ou diário, não sei. Sei que eles recebiam a recompensa pelo trabalho que prestavam. Ele pergunta, olha, se essas categorias são comuns entre vocês, recebe, por que nós que pregamos o Evangelho, dedicamos à pregação do Evangelho, não temos direito também? Né? Esse argumento é que até que ele faz. Também era justo que os apóstolos não precisassem de um emprego secular para sustentar o ministério da pregação e ensino da palavra de Deus. Era justo. Se é justo o agricultor, o pastor e o soldado, o pastor de ovelhas, né, receber o seu salário, o seu sustento, então era justo sustentar aquelas pessoas que viviam em função do Evangelho. E ele vai dizer lá a grande razão, que o Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Está certo, irmão? Se as pessoas que se dedicam a ocupações terrenas ou seculares, o soldado, o lavrador e o pastor de ovelhas, têm direito ao sustento, quanto mais aqueles que se dedicam ao serviço do Senhor. E ele cita, não as palavras de Jesus assim, mas cita, parafraseia, né, aquilo que Jesus falou no Evangelho de Mateus, né? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então isso aqui era bastante para calar aquela igreja. Mas mesmo assim, aí vamos agora, o item 2, renuncio aos meus direitos. Capítulo 9, 8 a 18 de 1 Coríntios. Continue, Bruno. Os direitos daquele que serve ao Senhor têm outros fundamentos, além dos exemplos extraídos das forças militares, da agricultura e do pastoreio. Muito bem, então, quer dizer, ele cita 3 categorias de profissionais, digamos assim, de trabalhadores na época, né? O pastor de ovelhas, o lavrador e o soldado, né? Todos tinham direito ao seu sustento pelos serviços que prestavam. E, olha, nós não temos direito, nós estamos prestando um serviço, né? E a gente vai ver isso um pouquinho lá na frente, que ele diz o seguinte, se nós vos pregamos as coisas espirituais de valor eterno, por que não temos direito de recolher as coisas materiais para o nosso sustento? Né? Se eles têm direito, quanto mais o pessoal que está envolvido na pregação do Evangelho, para a salvação das almas, para o crescimento espiritual, para a edificação do corpo de Cristo. Né? Muito bem, agora ele vai dizer, olha, não é somente algo natural. A lei mosaica já tratava dessa questão. Então, as Escrituras atestam ser direito de quem trabalha receber a recompensa pelo seu labor. Paulo citou a lei, né, em Deuteronômio 25:4, a fim de afirmar que é preocupação de Deus o sustento daqueles que trabalham servindo ao Evangelho. Seja qual for o ministério exercido, devem fazê-lo na expectativa de receberem remuneração. Muito bem, então lembremos, irmãos, que quando Deus ele constituiu um povo em Abraão, chama Abraão e faz promessas repetidas a Isaac, a Jacó, depois vem os patriarcas, filhos de Jacó, especialmente a tribo de Judá, mas tem um detalhe, quando nós estamos, você vai ler o Êxodo lá, a partir do capítulo 21 em diante, por ali já trata-se da organização do Estado israelita, né? Então nós temos ali o que? Nós temos o censo para a organização do exército, nós temos ali a construção do tabernáculo, que era o santuário móvel, que acompanhava o povo de Deus na sua jornada no deserto até chegar em Canaã, e durante um certo tempo, até quando Salomão construiu o santuário de estrutura de pedra. O santuário era móvel. Para gravitar em torno desse santuário, para servir nesse santuário, foi instituída uma categoria de homens para o sacerdócio, para ministrar dentro do santuário. Essa foi os descendentes, Arão e seus filhos e a sua descendência, que foram constituídos por Deus para oficiar dentro do santuário. Naqueles altares, o altar do incenso, o altar do holocausto, do incenso, tem a mesa com os prêmios da proposição que eles trocavam semanalmente, tem que acender a luz do candelabro de ouro todos os dias, e de ano em ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pela nação. Mas tinha também os levitas que davam suporte
aos sacerdotes para a administração dentro do santuário. Então tinha a Somilha, Coate, Merari, e tem outra aqui que fugiu a memória agora, Coate, Merari e Gerson, os 3 filhos de Levi, que as famílias de Levi, né, os levitas gravitavam em torno do santuário. Então o que acontecia? Esse pessoal, irmãos, era sustentado pelo restante da população de Israel. Estrategicamente, Deus colocou os levitas, espalhou os levitas no território israelita. Então, tinha 4 cidades levitas, né, em cada tribo. Então, 4 vezes 12 dá 4. 48 cidades foram destinadas para os levitas em todo o território israelita. Aí, dentre essas cidades, 6 delas cidades de refúgio, 3 de um lado do Jordão e 3 do outro lado do Jordão. O que acontecia? O povo dizimava os levitas, e os levitas dizimavam aos pessoal que trabalhava como sacerdote lá em Jerusalém. Fora as ofertas, digamos, se chegasse um ofertante, levasse um cabrito, né, para ser oferecido ao Senhor, né, tinha lá toda uma maneira de fazer, e tinha uma parte que era destinada, ou um bezerro, para os sacerdotes se manterem. Quer dizer, o pessoal que estava envolvido com o trabalho do Senhor era sustentado pelo restante do povo de Deus. Né? Essa era o que a lei determinava, era a ordem de Deus. Aqui não tinha opção, o pessoal era obrigado. Deus abençoava o povo com recursos, o povo dizimava os levitas traziam o dízimo dos dízimos para os sacerdotes, não é? E fora também os sacerdotes tinham direito a uma parte lá do que era sacrificado ao Senhor quando se tratava de animais, né? Evidentemente. Então, veja bem, as Escrituras atestam ser direito de quem trabalha receber a recompensa pelo seu labor. Paulo citou a lei, Deuteronômio, a fim de afirmar que é preocupação de Deus o sustento daqueles que trabalham servindo ao Evangelho, seja qual for o ministério exercido. Deve fazê-lo na expectativa de receberem uma remuneração, recompensa para viverem. Né? Vamos lá, a justiça intrínseca, item 2. Paulo apelou para o bom senso dos coríntios. Se haviam lucrado tanto com o evangelho que lhes havia pregado, seria absurdo recolher deles bens materiais? Se outros, alguns coríntios que pregavam a palavra, não tinham esse direito questionado, porque a Paulo, que tanto por eles havia feito, o direito era negado. Apesar de ter tal direito, Paulo, altruísta que era, não usou dele com eles, mas suportou todo tipo de privação a fim de não levantar obstáculos à pregação do Evangelho. Muito bem, nós estamos tratando de direitos, né, que os servos, os ministros do Senhor teriam e têm, né, de serem sustentados pela igreja, que devem cuidar deles. Deixa eu ler aqui o texto que Bruno aqui citou aqui, que já foi lido. 11:12 diz o seguinte: se nós vos semeamos as coisas espirituais, disse Paulo, será muito que de vós recolhamos as carnais, ou as materiais? Se outros participam deste poder sobre vós, que é o obreiro da própria igreja de Corinto, por que não? Por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, disse Paulo, antes suportamos tudo para que não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Era a situação peculiar de Paulo em relação à igreja de Corinto e aos seus colaboradores também, né? Vamos lá. Apesar de tal direito, aí, o restante do versículo 12 que eu li, Paulo, altruísta que era, essa foi a expressão minha, não do autor da lição, não usou dele com eles, né? Mas suportou as privações para não levantar obstáculo à pregação do Evangelho. Lembrando os irmãos que na igreja de Corinto, naquela comunidade, tinha um grupo que não simpatizava com o apostolado de Paulo. Ao contrário, se opunha, né? Criava dificuldade. Então, para não complicar mais a situação, Paulo resolveu abdicar dos seus direitos para não pôr dificuldade na propagação do Evangelho. Agora tem o costume judaico também. Continue, vai, meu filho. Que eu já mencionei aqui, né? Mas é bom dar uma leitura, vai. Outro argumento a favor do direito de ser sustentado pela igreja
era a prescrição da lei a respeito do sustento devido aos levitas e aos sacerdotes. Um e outro recebiam salário pelo serviço sagrado que realizavam. Muito bem, então nós temos aquilo que eu já tinha antecipado, né? Já havia uma legislação, já era um costume, né? No meio do povo de Israel, que ele cumpriu isso rigorosamente para manter o funcionamento das atividades religiosas dentro do templo de Jerusalém. E lembrar também que os levitas que estavam espalhados, eles tinham a função de ensinar o povo a lei de Deus. Mais tarde foram criadas as sinagogas e esse ensino foi dado através da sinagoga, mas os levitas tinham essa atribuição. Quer dizer, Deus, na sua sapiência infinita, ele coloca esse pessoal qualificado em todo o território israelita, entre as tribos de Israel, para que eles pudessem ensinar ou se dedicar ao ensino da palavra do Senhor. E, além disso, eles tinham turnos lá, de compromisso lá com o templo em Jerusalém. Tinha turmas, né? E eles se deslocavam a Jerusalém, uns eram guarda, outros eram... uma série de atividades que tinham para manter aquele sistema funcionando. Não era o sacerdote, não metia a mão naquilo não, apenas pegava o sacrifício e oferecia ao Senhor. Esse era o ministério dele, oficiar dentro do santuário. Mas os levitas quem fazia todas as provisões, né, para que aquele ministério do sacerdotal funcionasse adequadamente, de acordo com os preceitos divinos, né? Agora vamos aqui, Bruno, na ordem do Senhor, né? Esse último argumento era indiscutível. O Senhor havia ordenado aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Certamente Paulo se referia aos ensinamentos de Cristo. Quando escreveu a Timóteo, deu instruções mais detalhadas sobre esse mandamento do Senhor, em 1 Timóteo 5, 17 e 18. Muito bem, então veja bem, nós temos aqui 4 argumentos que ele usa, né? Primeiro, isso de direitos, né? A lei de Deus determina, a justiça intrínseca é algo natural, a atividade que a pessoa se fazia um com os outros, por que não fazer também com aqueles que se cuidavam das coisas espirituais para ministrar para eles, né? O costume dos israelitas, que eu já detalhei aqui, dos levitas que recebiam sustento do povo, e esse sustento desaguarda também no ministério sacerdotal. Mas o mais importante, irmãos, que era indiscutível, era a ordem que o Senhor da igreja tinha dado. Aqueles que que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Era um direito que eles tinham, né? Isso está aqui nesse Evangelho, Mateus 8 a 10, que eu vou ler para vocês aqui, 8 a 10, diz assim a palavra do Senhor, né? Curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento ou do seu sustento. O digno é o obreiro do seu salário. Mas Paulo, ele não apenas cita, parafraseado, né, aquilo que Jesus tinha dito aqui nessa grande comissão aos seus 12 apóstolos, né, nessa comissão dada aos 12 apóstolos, que é a grande comissão à igreja, no final, nós encontramos também, irmãos, em outras cartas paulinas. Por exemplo, nós temos aqui, ele está citando o caso aqui de Timóteo, que eu vou ler. Em Gálatas 6:6, olha o que Paulo disse às igrejas da Galácia, que não era uma só, eram diversas, né? Ele diz o seguinte aqui, vou deixar aqui marcadinho para depois voltar, né? Gálatas capítulo 6, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor, né? Vamos para cá, ele diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não quero isso de vocês não, viu? Não quero o carro de vocês, não quero casa, não quero nada. Quero apenas o sustento que a igreja graciosamente me proporciona, que é o piso, não é o teto não. O piso que a denominação orienta para um pastor titular de uma igreja, né? Então ele diz aqui, olha, aquele que é instruído da palavra
reparto de todos os seus bens, olha, todos os seus bens, com aquele que eu instruí. E lá nessa carta que ele escreveu a Timóteo, para instruir as igrejas, ele disse o seguinte, é muito interessante aqui esta palavra, né? Diz aqui Paulo o seguinte, os presbíteros que governam bem, sejam estimados por digno de duplicada honra. Duplicada honra é sustento, viu? Especialmente, ou principalmente, os que trabalham na palavra e na doutrina. Está vendo? É um trabalho. Você não, pastor não trabalha, está enganado. Está muito enganado. Aqui na igreja, além de ter a responsabilidade do ministério da palavra e do ensino, eu sou administrador da igreja. Tudo passa por mim. Não é que eu queira concentrar, porque eu sou responsável perante a denominação, pela igreja, perante o Estado brasileiro, eu sou responsável pela igreja e perante as outras igrejas irmãs. Se um abacaxi acontecer aqui, quem vai chamar? O membro? Pastor da igreja. Vou só citar um caso. Houve um episódio aqui na congregação nossa que o pessoal estava ensaiando e a congregação é conjugada, quer dizer, assim, um muro, uma residência, não é separado como nós somos aqui, não é separado por rua, não, era a igreja e uma casa, muro separado. Os meninos lá ensaiando, botaram a guitarra e o baixo nas alturas, né? O vizinho reclamou. E veio uma intimação, uma notificação. Quem foi lá para responder? O pastor da igreja. Eu baixei um decreto. Não faz mais isso. Se fizer, eu fecho o trabalho. Porque eu fui chamado a responsabilidade, tive que assinar um termo lá, dizendo que não iria mais acontecer aquilo ali. Está certo, graças a Deus que foi obedecido e não causou mais problema ao pessoal que mora perto da igreja. Quer dizer, irmãos, além da responsabilidade de um pastor titular, desculpa estar dizendo, porque é bom para esclarecer também, né? Eu tenho uma responsabilidade administrativa muito grande, entendeu? Autorizar os pagamentos, uma série de coisas aqui, inclusive representar a igreja perante a denominação, perante o Estado brasileiro e perante as outras igrejas irmãs. Então, é bom que se considere isso aí também. Então, essa instrução que Paulo dá aqui aos presbíteros, né? Principalmente aqueles que se afadigam do ministério da palavra e do ensino. E diz a razão aqui, aí ele cita a lei, a palavra de Deus. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Havia uma recomendação lá para Israel que o boi que trabalhava ali, moendo o negócio ali, não ficava tapando a boca para o bichinho não comer, não. Também tinha direito de se alimentar, né? E demais, digno é o obreiro do seu salário, do seu sustento. Pois não, Bruno? Pois não. A irmã Lúcia pergunta assim, pastor, se o obreiro tem a sua renda de um trabalho secular, a igreja tem a obrigação de pagar o salário a ele? Tem, é o meu caso. Não é, digamos assim, por ser o meu caso. A denominação determina que um pastor titular de uma igreja seja agraciado por a igreja com algumas coisas que eu nem uso aqui da igreja. Deixa eu começar. Moradia, não é? Plano de saúde para ele e para a sua família. Moradia, plano de saúde, férias remuneradas, 10 salários e o sustento de 5 salários mínimos, né? O piso. Aí seria para conceder a um obreiro da denominação pastor titular da igreja, desde que a igreja tenha a condição de sustentá-lo. Porque, por exemplo, na organização da igreja, tanto daqui do Valentina como lá no Manaíra, quando a igreja foi organizada, não se tinha condições financeiras para dar esses cinco salários de piso, né, que é o mais baixo, não é? Mais baixo. Então, foi negociado com o pastor, a igreja tem a condição de dar 3 salários, foi dado 3 salários, mas com a recomendação expressa de ir aumentando até chegar aonde a igreja tivesse condição de sustentar o seu obreiro condignamente, né? Então, foi feito isso aqui no Valentina, o Hilton também, parece que foi feito assim lá no Bessamar e em Manaíra. E hoje
esses trabalhos, até onde eu saiba, estão atendendo satisfatoriamente os seus obreiros. O Wilton é policial militar, né, a nativa, se não me fala, militar não, civil, né? Enoaldo é aposentado, eu sou aposentado e Pedro, ele aí eu não sei, trabalha nos Correios. Então, todo esse pessoal tem o seu trabalho, mas tem o seu sustento, que é complemento do sustento que a igreja proporciona. Dificuldade, não tem emprego, aí complica muito, né? Hoje, na denominação, por exemplo, nós criamos um departamento que nunca veio a funcionar, que eu lamento profundamente, que os presbiterianos têm, que é justamente um departamento de assistência ao obreiro, quando ele perde o pastorado de uma igreja por razões quaisquer e fica sem nada. Então, os presbiterianos sustentam o obreiro. Nós não. Nós tínhamos departamento, é o DAS, né? Departamento da Assistência Social, que nunca foi implementado na denominação, e hoje, quando o obreiro perde um pastorado, ele fica, se ele não tiver alguma coisinha extra, ele vai viver da caridade pública ou da família, se alguém tiver na família, né? E em relação a como eu falei, do que a denominação, ela ordena, não diria ordenar, mas como a igreja é ligada à denominação, é uma espécie de uma ordem. Seria os 5 salários, um FGTM corresponde ao FGTS, 8% do salário que eu recebo também, né? E aí férias remuneradas, que eu nunca tirei férias daqui, mais de 20 anos, tem até um documento que o senhor conhece, caso eu faleça, né? Assim, prematuramente, os irmãos estão sabendo que deve fazer, é um salário, parece, né, Bruno, né? Durante 24 meses para a minha família. Quer dizer, eu vou abrir mão de, digamos, se eu tenho 20 anos, eu tenho 18 anos, daqui a pouco é 20 anos multiplico vezes 100, dá 100 salário mínimo, multiplico vezes salário mínimo, seria 100 e pouco mil. Eu não quero pesar a igreja nisso aí. Ele sabe disso, está escrito, porque se eu morrer, ninguém da família vai reivindicar nada, que está escrito. Nunca reivindiquei moradia, porque eu tenho, porque inclusive até quando eu estava pensando nisso, Bruno, nós sabemos aí, de muita gente aí do judiciário, né, que tem uma regra estabelecida que, digamos, se eles, está aqui numa comarca, se ele não tem moradia na comarca, aí o judiciário paga. Se ele tem, então em tese não deveria ter, né? Só que muitos estão usando. Tem e ainda recebe uma fortuna, como se tivesse sem nada naquela monarca, que é um dos escândalos do judiciário brasileiro, infelizmente, que todo mundo conhece, é público e notório aí, né? Mas é isso aí. Então, essa questão de plano de saúde eu tenho da Embratel, graças a Deus, né? Plano de saúde, o que mais? A moradia, nunca exigi da igreja, o que mais que eu falei? Moradia, plano de saúde. Não, aí 13º eu recebo, né, Bruno? Aí a igreja paga, né? Graças a Deus por isso. Apesar, e vem uma crítica aqui a alguns irmãos amados, que recebem o 13º, mas nunca entregaram o 13º à igreja. Então, o do dízimo, né? E quando no final de ano, eu tenho que fazer das tripas coração, como se diz, um aperto muito grande para pagar os obreiros que trabalham conosco, que nos ajudam aqui, Walter. Não é só eu não, é Walter, Jadaías, né? Samuel também, né? E Périco, mas Périco já é uma graficaçãozinha bem particular, bem pequenininha, mas todos esses irmãos amados recebem alguma coisa da igreja para ajudar na sua manutenção. E glória a Deus por isso. Eu agradeço, aproveitar você para agradecer a igreja publicamente nessa Google Meet e também daqui a pouco no Facebook e no YouTube, pelo que a igreja tem feito, que eu me sinto altamente privilegiado, mas também não peso a igreja como se viesse um pastor aqui somente para trabalhar no ministério da igreja e dependesse totalmente dela. Então, teria que dar habitação, plano de saúde e todo o restante que a denominação orienta para que seja entregue aos obreiros titulares das igrejas que eles pastoreiam. Pois não. Pode botar o microfone. Aí vem uma curiosidade agora, né? Pois na denominação, mas se o pastor ele tem residência própria na cidade, mesmo assim ele teria direito a essa? Como é que é isso? Tirando de lá a questão ética, né? Judiciário, como é que está escrito? Está escrito que é para atender, daí isso é o obreiro. Independentemente dele ter residência ou não. Não está dizendo, se ele tiver, não é, está entendendo? Talvez seja esse o problema que aconteça aí no judiciário. Não, se tiver, não.
Está dizendo que é para atender. Então, o cara aproveita a brecha, né, e pega lá a grana. Aí é uma situação, eu acho que nenhum pastor da denominação fez isso. Se fizer, eticamente, eu acho que não está correto. É como se eu fosse exigir aqui, digamos, um aluguel no Cristo, seria R$1.000, por exemplo. A igreja me dá mais R$1.000 para um aluguel que eu já tenho um teto para morar que Deus me deu. Então, se eu fosse cobrar isso da igreja, tecnicamente teria direito, que está lá no estatuto. Mas eu jamais faria. Deus me livre e guarde. Nem plano de saúde eu quero complementar, que já tem lá para mim, que não é muito bom, mas atende as necessidades básicas. Né? Também não adoeço, glória a Deus, quase nada. Plano de saúde eu pago por mim e Cândida, é 620 e pouco reais do Bradesco. Até interessante que foi um acordo que fizeram com a Embratel, que migrou o plano da Embratel, né, para o Bradesco, e é bem interessante. Aí eu estou usando o que preciso, eu e Cândida, assim, mas todo mês eu pago 600 e pouco reais. Glória a Deus por isso. Mas vamos adicar, o negócio aqui é de Paulo, não é comigo não. Mas até bom também para, né, avisar, porque às vezes a pessoa fica com dúvida, não sabe o que acontece na igreja congregacional, é preciso saber. Eu não sei, digamos, só um minutinho, eu não sei, digamos assim, o próximo pastor, né, se for, eu não vou dizer o nome, né, mas o próximo pastor, se ele tiver uma casa para morar, então os irmãos não têm responsabilidade de pagar o aluguel. Aliás, teria se ele for muito exigente, aí é problema. Mas eu acho que ele não vai fazer isso. Penso que não vai fazer. Se fizer isso, você já descarte ele, que não vai servir para o ministério, na minha avaliação, porque a gente tem que entender que nós estamos trabalhando para o Senhor, não para ganhar dinheiro. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Sim, é até bom também, só um minutinho. Quando houve essa crise aí por causa da Covid, né, eu fui o primeiro a tirar um salário meu, um salário mínimo do meu. Os outros obreiros eu tirei um pouquinho, depois elevei todo mundo ao que ganhava antes, que melhorou a assinatura da igreja, mas eu continuei tirando dinheiro meu da Covid. Até quando passar isso aí, a gente volta ao normal. Mas também, além disso, né, de ter entregue ao Senhor o dízimo, de tudo, inclusive do 13º, também estou tirando todo mês um valor que eu estou devolvendo como se fosse auxiliar a igreja por causa da Covid, que as finanças baixaram, todo mundo sabe disso. Diga, Nivaldo. Pastor, para fazer jus, o pastor teria que receber, não é verdade? Olha, Nivaldo, tecnicamente sim, mas eticamente não. Na forma da lei. A não ser, Falou digamos isso, assim, uma hipótese, né? Deixa eu levantar uma hipótese. O pastor saia de um bairro muito, que tenha, digamos assim, uma casa que ele tem própria, mas num bairrozinho acanhado, vai ser pastor de uma igreja no Bessa. E os irmãos têm muita grana, algumas igrejas lá, muita grana. O Bessa, você que vai me ouvir mais na frente, se trata de um bairro nobre aqui de João Pessoa. É que o custo de vida lá, quer dizer, a parte de imobiliária lá é uma fortuna. Então, pastorear uma igreja grande no Bessa, por exemplo, e morar numa casinha aqui da SEAP antiga, num bairro acanhado, fica meio estranho, né? Então, nesse caso, eu acho que caberia a igreja pagar para ele um aluguel num apartamento bom, de cobertura. Um apartamento razoável. O pastor também está no meio, né, de uma comunidade, pessoas importantes ganham muito dinheiro, então chega lá o pobre coitado com fusquinha e passar 1 hora para sair da casa dele para o ministério é meio complicado. Eu acho que nesse caso, Bruno, caberia, sabe? Eu caberia, mas não... digamos, eu moro no Cristo, eu moro no Gás, mas de lá para cá são 10 minutinhos, eu tenho um carro, abrir esse viaduto, que foi uma bênção do céu, eu chego num instante aqui, livre de trânsito. O texto está aberto, então se for pegar um advogado ali, cumpra-se a lei. No entanto... Eu estou abdicando, digamos assim, tecnicamente, um direito que jamais passou na minha cabeça de usufruir. No entanto, o senhor tem... E Lúcia sabe disso, que ela é quem faz os registros contábeis na contabilidade da igreja. Pois não, diga. No entanto, o senhor tem esse entendimento que não precisa, graças a Deus. Tem uma casa para morar, então, acha que em função de tantos problemas relativos a organização, a questão de despesa, a questão, vamos dizer assim, também de receita, né? Despesa, o senhor abdica
desse direito, né, que tem para, no entanto, favorecer a obra, né? Isso é uma sem dúvida. Por exemplo, esse coisa negócio desse fantástica. dinheiro aí que desde que a Covid chegou, que eu estou subtraindo do meu salário, eu não vou exigir à igreja, não. Para mim, vou acumular, né? Aí depois, olha, me devolva. E com a inflação, né? Porque aconteceu, foi boa essa pergunta sua de também, que está acontecendo. Eu pensei que eu não teria perguntas, tá? Mas é bom. Teve, por exemplo, na denominação, teve pastor que teve que vender o prédio da igreja. Não vou dizer aonde. Ele vendeu o prédio para pagar o que ele tinha direito que não foi pago durante uns 10 anos. 200 mil reais. 250 mil. Eu era presidente da aliança quando tratei dessa questão. O imóvel valia 450 mil reais. A igreja terminou só com ele e a família. Então, qual foi a proposta dele? Vendeu o santuário e vendeu para ressarcir para ele, né, que ele recebia certamente, recebia algum dinheiro, porque ele comia todo dia, tinha carro para recebia. Mas, no entanto, jogou na denominação, jogou para a igreja, onde ele perdeu 250 mil reais e teve que vender um prédio grande lá. Se eu disser o local, vai saber quem foi, né? No Brasil, vendeu, aí depois foi para a gente fez um acordo lá que pegaria esses 200 reais, eu queria sobrar dos 450 para a gente comprar um imóvel em Brasília e fazer uma outra igreja, né? Mas aí, quando nós tomamos uma decisão de diretoria, aí um diretor disse, não, esse é dinheiro amaldiçoado, esse é dinheiro de Satanás, não sei o que, aí a gente deu uma brecada, desfez o acordo, então o pastor vendeu e arribou para outro país aí. Na linguagem, só um minutinho. Eu vou contar a história porque é bom também. Né? Aí o que aconteceu, né? Ele foi para outro país aí, tá? Aí depois, parece que eu disse encargo de consciência, né? Ele procura a denominação, já noutra gestão, não mais na minha, né? E pedindo, oferecendo 200 mil reais. Foi até interessante na atitude dele, porque por isso você não quer saber, ele vai embora. Está no outro país, não está mais na denominação, podia ter ficado com 450 mil, mas ele devolveu os 200 mil. Aí é interessante, Bruno, quando eu fui ler a ata de reunião, eu fiquei revoltado, indignado, porque o bendito diretor que aprovado por unanimidade aquela oferta daquele pastor, né? Aí tinha o nome do abençoado ali. Esse cara foi que tumultuou na minha gestão, dizendo que era dinheiro do cão, agora está dizendo que é dinheiro de Deus, está aceitando. Aí vai te lá. Isso é águas passadas. Isso acontece, viu, irmão, no ministério. Você que quer ser pastor, que está me ouvindo, olha, precisa pensar nessas coisas, né? Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Tomaram o microfone do homem? Aqui é a bateria, né? Eu posso, pronto. No entretanto, eu entendo pela palavra de Deus, graças a Deus eu tenho esse entendimento, que ela diz que aquele que prega o evangelho não está se referindo a qualquer pessoa, né? Que sai para fazer um trabalho que é de responsabilidade mesmo de cada membro, entendeu? Mas aquele a quem foi delegado uma determinada responsabilidade, né? Pela igreja de pregar o evangelho, que seja recompensado por isso, né? Aquele que prega o evangelho, se referindo a essas pessoas, viva do evangelho. Era só isso. Mas eu penso assim, Nivaldo, aquelas pessoas que estão envolvidas na obra do Senhor, né, por amor, todas elas devem ser ajudadas, na medida do possível. Por exemplo, o que a denominação determina aqui para o pastor titular. Quando eu sair da igreja, quem chegar aqui vai ter os mesmos direitos. Não sei se vai ter a facilidade que eu tive, porque chegar um pastor, se não tiver onde morar, a igreja vai ter que ajudar, pagar aluguel para ele. Né? Mas é bom que a gente entenda que o direito existe, né? A Bíblia determina esta verdade, e não está dizendo que é só o pastor titular. Aqui a gente abençoa o titular e os auxiliares e até aqueles que não são formalmente parte do corpo de ministros da igreja. A gente também chega junto para ajudá-los, à medida do possível. Se tivesse muito dinheiro aqui nessa igreja,
eu não faria questão, estou dizendo diante de Deus, de ficar no piso, mas iria abençoar os outros obreiros, com certeza. Porque eu não preciso, né, digamos assim, né, como eu falei, é tudo, irmãos, a questão. Outro dia, Bruno, eu estava vendo, foi público e notório no país, um desembargador dizendo que ganhava 30 e poucos mil reais e não conseguia viver com aquele salário, estava reivindicando um aumento para a categoria. Eu digo, Jesus, o brasileiro com salário mínimo está convivendo, um homem com 30, porque botou num padrão tão alto, né, que de vida que ele não consegue, disse ele, que eu não acredito, né, que com 33 mil, sei lá, o teto constitucional, 30 e poucos mil, não conseguia viver mais com aquele salário. Ora, bolas! Isso é uma afronta ao povo brasileiro, mas isso é só um negócio bem particular. Vamos adiante, Bruno? Eita, vamos lá. Pois não, Cláudio. Espera aí, Cláudio, um minutinho, Zé, vai. Acho muito interessante esses esclarecimentos que o senhor fez nessa manhã, porque as pessoas procuram apontar para os pastores como nivelando, né? Todos por aqueles que dão maus exemplos. Acho muito importante e acho assim, a sua postura como pastor e administrador uma bênção. O senhor procura sempre acolher aqueles pastores que estão com dificuldade, né? E eu vejo isso como uma virtude muito grande da sua parte. O pouco o senhor transforma em muito, né? Graças a Deus eu tenho visto durante esses anos que o senhor tem estado à frente da nossa igreja, uma administração idônea, e assim o seu lado, a sua preocupação de sempre abraçar aqueles pastores que precisam. Às vezes a gente fica preocupado, meu Deus, mas são muitos pastores. Mas do pouco Deus faz muito, porque Deus nos sonda e nos conhece, né? Mesmo em meia crise, o Senhor continua abençoando vidas, abençoando pessoas que precisam, acolhendo aqueles, que esse é verdadeiramente o nosso papel, né? Eu achei muito interessante aqui nessa revista que ele fala o seguinte, né? Que ele diz assim, olha, seja qual for o ministério exercido, estou lendo aqui, é o item, a lei de Deus, né? Já é o fechando o assunto. Seja qual for o ministério exercido, devem fazê-lo na expectativa de receber remuneração. Nós aqui, além de abençoarmos os obreiros que nos ajudam, muito ou pouco, mas a gente ajuda, também alguns colaboradores, a gente tem ajuda também, que estão trabalhando, estão se dedicando, estão se esforçando, está dentro dessa perspectiva que a palavra de Deus nos oferece, né? E essas pessoas, a gente não vai abençoar essas pessoas, e eu quero dizer aos irmãos aqui, nós não somos uma igreja rica, mas todos os nossos compromissos financeiros estão em dia. Não devemos nada a ninguém, não dependemos de político, dependemos de empresário, nada. É o dinheiro que vem dos irmãos. E parece que esse dinheiro se multiplica. E olhe lá que muitos não estão contribuindo. Mas os que estão contribuindo, Deus abençoa a vida deles, de uma maneira eu sei que abençoa, que Deus tem abençoado, porque eu acompanho a vida de todo mundo aqui, e como abençoa também o ministério da igreja. Irmão, nós construímos isso aqui, a primeira parte, sem termos de dinheiro, praticamente. Essa segunda parte, a gente tentou fazer uma campanha, não fez nada, foi com o dízimo dos irmãos e as ofertas que os irmãos deram. Essa área aqui, para filmagem e gravações de programa da igreja, e essa extensão dessa área coberta. Só isso aí custou 13 a 14 mil reais, e foi pago à vista. E isso aqui eu não sei, eu nem fui o controle, mas chegou quase uns 8 a 10 mil reais. Com tudo que foi envolvido nela. E assim a gente tem ampliado a igreja, esse prédio foi construído. Pense, e Deus tem abençoado, irmãos. A questão é ser fiel, obedecer a palavra. Os membros da igreja, agora é uma palavra geral, né? Sejam fiéis, entregando aquilo que é de Deus, e confiem no Senhor que Deus fará a provisão abundantemente. Fez na minha vida, fez na de muitos aqui, que o Senhor não estou autorizado a testificar, mas eles sabem disso, que Deus tem abençoado de uma maneira especial. E uma coisa que eu aprendi, nunca, quando eu botei, pegou fogo nas redes sociais, que eu botei um quadro lá, do seguinte, um dos sinais da conversão a Cristo é abrir o bolso para a manutenção do trabalho do Senhor. Mas, meu Deus, por que eu coloquei isso? Ele pegou fogo.
pegou fogo, aí não sei o que, lá vai a confusão maior do mundo, não sei o que, não tem nada a ver com... O que tinha de comentário lá no Facebook, não está no gibi, como se diz no interior, né? Quer dizer, aí eu digo, aí depois ia botar mais pesado, aqui geralmente, botei, os avarentos, irmãos, quando se fala em manutenção da obra do Senhor, eles ficam todos ouriçados. Por quê? Porque não são convertidos, não têm um coração na obra do Senhor, para eles aquilo, a igreja não precisa. Mas como é que pode manter uma estrutura, irmãos, sem recursos? Me diga, nós não somos subsidiados pelo Estado. Houve uma época que a igreja foi subsidiada, falando a igreja cristã, evangélica, subsidiada pelo Estado, os reformadores eram. A cidade, por exemplo, a cidade de Genebra, onde Calvino estava ali ministrando, ela dava para ele todo mês o salário dele, até a cota de vinho, a cota de cereais, tudo é para, como o Estado abençoando, mantendo o obreiro. Eu não sei se em outros países aí é assim, não sei se a igreja luterana, não sei se alguma, parece que eu li uma vez sobre a Alemanha, que para alguma coisa que mantinha alguma coisa de obreiro, eu não sei. Eu só sei que o Estado brasileiro é laico, não tem nada a ver com a igreja, e que a igreja deve se manter a si mesma, que é justamente o propósito do Senhor. Né? Propósito do Senhor. Traga o dízimo, entregue à igreja, a igreja administra, né, para atender toda a necessidade do ministério. Glória a Deus por isso, né? Eu acho, Bruno, que a gente dá uma paradinha aqui, né? Porque tem muito ainda coisa para tratar e eu pensei que não teria perguntas, mas às vezes surge perguntas, né? Alguém quer mais entrar nessa área, fica à vontade. Então, o pastor da igreja aqui está disponível para esclarecer. Como, Bruno? Assim, para fechar, né? Pronto, então, veja bem, nós vimos anteriormente 4 direitos, né, que a palavra de Deus nos revela para os obreiros de terem o seu sustento pela igreja. Agora vamos para o outro lado, a responsabilidade do obreiro, do dispenseiro, que está baseada aqui no versículo 15 a 18, que eu vou lê-lo aqui, viu, Bruno? Que a gente, né? 15 a 18. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isto para que se façam comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, disse Paulo, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, ai de mim se não pregar o evangelho. E continua ele. E por isso, se o faço de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Aí já vem aquela questão agora, né, do que ele vai fazer, mostrar o que fez e o que a gente deve fazer em relação ao nosso comportamento na igreja, os obreiros, que não venha a causar obstáculo que as pessoas tenham acesso ao evangelho. Vamos ler a responsabilidade do dispenseiro. Paulo tinha motivos extremamente fortes para reivindicar os seus direitos. Talvez os coríntios tivessem esperado que o fizesse, mas ele não estava preocupado com isso, porque encarava o ministério como algo de valor eterno. Preferia morrer a ver anulada a glória de ter pregado o evangelho aos coríntios sem lhes ter sido pesado. Continue. Por outro lado, não podia gloriar-se de exercer o ministério da palavra, porque o fazia por vocação divina. Tanto de modo voluntário como contra a própria vontade, Paulo não conseguia escapar da responsabilidade de pregar o evangelho. Ele entendia que lhe havia sido confiado o dever de dispenseiro e, por isso, estava imbuído da necessidade de anunciar a mensagem de salvação, mesmo que, por isso, nada recebesse. Veja bem, irmãos, eu acho que isso deve estar na cabeça, no coração de todas aquelas pessoas que foram chamadas para o ministério da palavra. Nós somos pastores não porque estamos entrando numa relação, digamos assim, eu dou o meu trabalho e você dá a minha recompensa. Não. Todo ministério deve ser exercido por amor. Amém?
por amor, né? Eu estou aqui por amor. Se a igreja não tiver com que pagar, eu continuo aqui. Estou dizendo isso diante dos irmãos. Ela teve dificuldade da Covid. Faz quase 2 anos, eu reduzi o meu salário, meu sustento. Por amor aos irmãos, que eu fui chamado para ser pastor da igreja, não estou aqui porque é um negócio, não é um meio de vida, eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor, cuidar da obra que é do Senhor, não é minha. Isso tem um valor eterno, irmãos. Eu comprei centenas, até talvez milhares de livros, comprei com o meu bolso. Tem igreja aqui porque ela é muito rica, né, eu soube, que destina mensalmente uma verba para o pastor fazer a sua biblioteca, fazer seminários, né, quer dizer, crescer, digamos assim, né, intelectualmente, uma série de coisas, pagar curso de mestrado, doutorado, pós-doutorado, por aí vai. E eles têm feito isso, né, porque tem recurso, e tem a visão da igreja, mas tem outros que só, o negócio é minguado. A gente tem que entender, o amor ao ministério independe da contrapartida financeira. É isso que Paulo quer dizer aqui. Ele tinha razões soberbas para reivindicar, olha, estou trabalhando, você tem que me sustentar, mas ele não fez isso, porque ele fazia por amor, ele tinha sido chamado para esse ministério. Quer dizer, se a igreja é fechada, acabou, o pastor vai também correr? Não, vai cuidar do rebanho, até o dia que ele morreu, Deus tirar e botar outro pastor. Não é? É isso que ele queria, olha. E ele sabia disso. Talvez, mas ele não estava preocupado com isso, porque encarava o ministério como algo de valor eterno. Estava sendo usado por Deus para que as pessoas recebessem a vida eterna, se reconciliassem com Deus, que tivesse paz com Deus, tivesse garantida a vida além túmulo por toda a eternidade. Isso é um valor incalculável desse menino. Ele tinha consciência, ele preferia morrer do que chegar e estar reivindicando coisas que a igreja não tinha interesse em fazer por ele, entendeu? Muito bem. Ele entendia que lhe havia sido confiado o dever de dispenseiros. Deus tinha chamado, né? Ele diz isso aqui na sua carta, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, disse ele, requer dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Pronto, foi chamado, foi convocado por Deus, cumpra o seu ministério com fidelidade, que o Senhor lhe dará uma recompensa. Aqui, pode ser, mas a recompensa, que a gente vai ver um pouquinho na frente, é além túmulo, né? Ô pastor, pois não. Mas diante de tudo isso, né, que foi explicado, aí a irmã Adriana Meirelles pergunta assim, se o pastor falecer, como é que fica a situação da viúva? Eu falei, né, que a nossa denominação não tem um plano, não é? Definido em seus instrumentos normativos para atender uma situação dessa. Por exemplo, faleceu um pastor lá em Campina Grande da denominação e ele não tinha recurso. Aí perdeu a igreja. O que fazer? A igreja era igreja pequena, não tinha condição de dar a continuidade do sustento e ter outro obreiro. Não tinha condição financeira. Então, o que nós fizemos? Nós estipulamos lá uma maneira, né, que nós assistimos a família enquanto os filhos se arrumavam. E isso aconteceu. Depois que os filhos se arrumaram na vida, estruturaram, aí a gente saiu para poder autorizar a igreja a manter outro obreiro. Né? Quer dizer, no caso, comigo não vai ter problema, né? Terminou a minha vida aqui, o meu ministério, então o compromisso que a igreja vai ter. Lembro daquela série de 20 anos, digamos assim, que eu pedi que desse apenas um salário lá para a família, somente. Quer dizer, estou abrindo mão de direito de não sei quantos salários, R$1.000, que não tem interesse. Mas, digamos, se fosse um obreiro que só dependesse do ministério, não tivesse a mulher, por exemplo, não tivesse casa para morar,
vivesse só do ministério e não tivesse filhos e a mulher não tivesse nada, aí vocês teriam que se reunir para resolver o problema. Porque a denominação não tem nada nos seus instrumentos normativos que garantam uma manutenção além do ministério da igreja que ele exercia. Acabou. Cessa tudo, a não ser alguns compromissos, né? Digamos, como alguma pendência que a igreja sabe que tem, que precisa ajudá-lo. Mas sem comprometer, por exemplo, com esse meu documento, o Departamento de Patrimônio da Igreja, você sabe disso, né? Denei sabe, Evandro sabe. São os 3 diretores, né? Sérgio, que é diretor, também não sabe porque recebe. Estão sabendo. Mas esse compromisso de um salário não vai comprometer o obreiro que vai chegar. Que vai ficar ganhando o piso. Vai dar tudo. Eu esquematizei de tal maneira que vocês vão só sentir saudade de mim, viu? Eu acho que sim, né? Mas não vai ficar aperreado para resolver o meu problema, vou ter que vender esse santuário para nada disso. Eu me livre guardo. Até porque também a aposentadoria, pastor? Só um minutinho, a aposentadoria que eu tenho, que não é mais dá, com a de Cândida, que a dela é um salário mínimo, juntou com o meu, que é uns 5 salários, desculpa, está dizendo, me confessando com o meu negócio, né? 5 ou 6, juntando, dá para ela viver, tem casa própria, algumas coisas aí. Pois não, pastor? É por isso que ou a igreja paga o INSS do pastor, ou ele mesmo se pague, já avisando isso aí, porque se ele morrer, a mulher recebe, a mulher da entrada na sua aposentadoria lá, como inválido, como ele morreu, ela recebe pelo menos um salário mínimo. Agora o cara recebe aí 4, 5, 6 mil reais, torra todo o dinheiro, nem isso investe. Eu falo sempre isso, pastor, porque eu sou muito amigo dos pastores lá do Cira Malafaia, e eles ganham muito bem. Obrigado, muito bem, obrigado. Né? Eu falo para ele, rapaz, pague o seu INSS, porque a igreja ela é parecida com a congregação aqui, como a igreja aqui. Não, espera aí, a denominação, ela orienta que a igreja se pague o INSS da pessoa. Qual é o nome técnico? O INSS é do governo, mas como é o nome dela? Não, porque tem um nomezinho aí. Paga o INSS, pronto. Paga o INSS pronto, Previdência, né? Que pode ser privada ou pode ser. Porque é o mínimo, pastor, é o mínimo. Não, você escuta, então a denominação orienta isso, que se pague, né? Então, digamos, eu não quis que pagasse, porque eu já tenho a minha. Eu não exigi, não, vamos complementar, me deu o dinheiro que deveria ser pago do meu INSS pela denominação orienta e ordena. Eu não exigi isso, porque já tem, por que eu vou pedir à igreja um sacrifício? Mas se chegasse um obreiro que não tivesse, a igreja tem que pagar. E o FGTS, no caso é chamado FGTM, né, com a reservazinha que se faz, né, entendeu? Então a igreja tem que pagar. Agora, o que eu falo é o seguinte, é que depois que saiu da igreja, acabou, não tem nada que o ampare, a não ser aquilo que foi construído enquanto ele era pastor da igreja. Digamos, aí no caso, ele saiu, aí vai ter que alguém, eu não sei como é o procedimento, talvez Demetrio oriente isso aí, em outra área, que é da área dele, parece, né? Que a pessoa que vai ficar, se a mulher tem direito, eu não sei. Eu só sei que, digamos assim, a denominação orienta que se dê ao obreiro o INSS dele. Né? Mas se o obreiro morrer antes de ter o direito, aqueles direitos que a lei estipula, eu não sei como é que vai ser. Vai ter que consultar Demetrio. Mas eu sei também de igreja que nem isso faz. Nenhuma denominação nem isso exige das suas igrejas filiadas, para abençoar, para cuidar da vida do obreiro. Esse que aconteceu lá em Campina Grande, que eu falei, que ele faleceu, fazer o que mais? Enquanto ele era pastor da igreja, a igreja certamente estava, mas depois ficou, como ficou? Eu sei que ele ficou com dificuldade, a família teve que correr e ajudar, como presidente, né, organizar uma maneira de trabalhar para que aquela família não passasse necessidade. Quando a família se estruturou, aí eu recuei, porque tinha outra despesa para fazer com a denominação. E o departamento que eu queria, que foi aprovado em concílio, mas não foi operacionalizado, era justamente para assistir os obreiros quando eles ficassem sem pastorado. Todos eles,
Saiu do pastorado de uma igreja, que é um drama para o pastor, se ele não for aposentado, vai ter que, às vezes aí fica já idoso, não tem mercado de trabalho, não tem qualificação a não ser pregar. Olha a complicação para o obreiro. É complicado, pastor. E para a família, consequentemente. Vamos terminar, irmão, já são 11h15. Então, nós continuaremos, se Deus permitir, no próximo domingo, este assunto, né, que é um testemunho pessoal do apóstolo Paulo, a sua experiência, que é muito interessante para os obreiros, para a igreja, né, que da atualidade, em todas as épocas, tá certo? Vamos lá, encerra. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, pelo privilégio que tivemos, Senhor, de subir à tua casa e também de participar desse trabalho através do Google Meet e algumas pessoas em suas residências. Queremos agradecer por isso, pedir que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando, fazendo esse ministério prosperar em todas as áreas, tudo para a glória do Senhor e para a bênção deste bairro, desta cidade. Abençoe os irmãos que subiram à tua casa nesta manhã, os irmãos que estão na Secretaria de Mídia, gravando este evento e transmitindo este evento, que o Senhor possa abençoá-los, renovando as suas forças, abençoando a vida de Altino, que não pôde trabalhar conosco aqui nesta manhã porque está enfermo. Ó Senhor, tenha misericórdia, nos leve em paz pelos nossos lares, nos dê um dia em paz, restante, debaixo tua santa e bendita proteção. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos amados, dê um dia restante em paz, em nome de Jesus. Amém.